RS, sendo luz. Boa tarde, esse é o podcast Sendo Luz. Eu sou Eloá Cristine e estarei com você aqui toda sexta-feira às 13h30 na Rádio Ideal. Aproveito e te convido para nos seguir nas redes sociais. Instagram, @Rádio Ideal OFC, @podcast Sendo Luz, YouTube, @Rádio Ideal 22. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que mais pessoas sejam alcançadas. O nosso objetivo aqui é trazer luz para a vida das pessoas, através de testemunhos, de experiências, de histórias de vida. Quem sabe a sua história não pode ser contada aqui também. E eu já começo apresentando as minhas convidadas de hoje. Eu estou muito feliz de tê-las aqui. Nós temos a Duda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Temos a Luana. Olá, boa Seja tarde bem-vinda. a todos. Obrigada. E temos a pastora Cássia também. Seja bem-vinda. Boa tarde, a paz para todos, né? E hoje é o final, e como eu estive nos outros, não pensem que é algo normal para mim. Hoje está sendo bem especial também, vai ser bem rico para minha vida. Glória a Deus. Eu estou muito feliz. A Luana e a Duda, elas participam do projeto, né? Consultoras Materno-Infantil. E vou deixar já aqui a rede social delas, @consultoras _materno-infantil, não é isso? Isso aí. Isso mesmo. Então, curte lá nas redes sociais delas. Elas fazem um trabalho muito bonito. Trabalham ali com bebês, com as mães que acabaram de ter o bebê para amamentação. Curte o trabalho delas. Convide para ir na sua igreja, no seu evento, para palestrar. Fiquem à vontade, tá bom? Vão lá na rede social dela que vocês vão ver muita coisa legal. O trabalho delas é muito bonito. E vamos começar, né? Vamos. Hoje, o 3º episódio da nossa série. Ao mesmo tempo que eu falo, glória a Deus, chegamos, né, ao final de 3 capítulos. Eu já tô com aquele gostinho assim, por que não ter mais? Porque foi muito enriquecedor para minha vida. E eu já fico muito feliz por isso, por ter aprendido tanto nos 2 episódios que já tivemos. Hoje, né, nós estávamos aqui conversando, trocando experiências antes de começar. E já pude aprender também. E eu estou muito feliz. No episódio anterior, nós falamos sobre Milca e falamos sobre Macla, que fala de confiança, fala de autoridade. E o texto base que nós estamos usando, né, para nossa série é Cântico dos Cânticos 1:6. E ela diz que a pele dela está escurecida porque ela foi queimada do sol. Porque os irmãos a obrigaram a cuidar da vinha deles e ela não pôde cuidar da vinha dela. E quantas vezes nós cuidamos de tudo, cuidamos de todos e acabamos não cuidando de nós mesmas? Por isso, o nome da nossa série, Cuidando da Minha Vida, para que nós possamos ser alertadas a cuidar das nossas vidas. Porque cuidando de nós, nós conseguimos passar esse cuidado. E como nós falamos sobre as filhas de Zelofeade, falamos no 1º episódio. Você que ainda não assistiu, 1º episódio, 2º episódio, corre lá, tá lá no YouTube, fica à vontade, senta, bota aquele cafezinho, aquela torradinha e assista. É uma bênção. E deixa lá nos comentários o que foi para sua vida, como isso impactou a sua vida. Nós vamos ficar muito felizes de saber, né? E vamos falar hoje sobre Tirza. Tirza significa prazer em Deus.
alegria de viver. E a pessoa que ela tem Deus como seu refúgio, como sua fortaleza, a pessoa que conhece a Deus, ela tem alegria de viver independente do momento em que ela está passando. Ela tem prazer em estar na presença do Senhor, independente do momento em que ela esteja passando. Ah, Eloá, mas aí ela não vai ficar triste, ela não vai chorar? Vai. Ela vai ter momentos em que ela vai estar triste, em que ela vai chorar, só que ela sabe aonde recorrer. Ela vai para o nosso Deus. Ela sabe onde é o refúgio, onde é o caminho que ela deve seguir. E uma frase que eu achei muito bonita, eu até anotei aqui para eu falar, que diz: prazer em Deus, alegria de viver, é um dos privilégios mais bonitos que um cristão pode ter. E a oração do salmista, lá no Salmo 90, verso 12, ela diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ontem eu estava lendo essa palavra e aquilo ficou no meu coração. Ensina-nos a contar os nossos dias. Muitas vezes nós passamos o dia todo e não temos o tempo de parar, de falar: opa, como está a minha vida? Como eu tenho vivido os meus dias? O que eu fiz quando eu levantei? Como que vai ser daqui para frente? A gente não para. Porque aí você pensa assim: não, eu tenho que pagar aquela conta hoje, eu tenho que botar a criança para a escola, tenho que fazer o almoço, hoje tem culto, tem que ir para o ensaio, e tem aquela palavra que tem que preparar. Então, assim, tem reunião na escola, são muitas tarefas, e a mulher às vezes acaba, não só a mulher, o homem também. Eu tenho que trazer o sustento para dentro de casa, e acaba ficando meio parado, né? Naquela situação, e não para pensar: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Eu achei lindo demais essa palavra. E algo que é lindo na palavra do Senhor, lá em João 17, Jesus ele faz uma oração. Eu já tinha lido, mas eu nunca tinha parado para meditar naquilo dali, que era uma oração de Jesus. Até que na escola dominical, a pastora Cássia é minha professora da escola dominical, ela trouxe essa oração e leu conosco lá, e foi algo assim maravilhoso para mim. Porque depois chegou em casa, eu li de novo. E sempre, quando, independente assim do momento, mas geralmente quando tá um momento assim bem difícil, eu vou lá nesse versículo, João 17, que foi a oração de Jesus. E aí só de pensar que Jesus orou por mim, sem eu nem existir ainda. Ele diz na sua palavra: Pai, abençoe aqueles também que um dia vão crer em mim. Então eu fico constrangida com a palavra, porque é algo lindo demais. E outra frase interessante que eu li: conhecer a Deus é pensar o que Ele pensa, sentir o que Ele sente, ter o poder que Ele tem, compreender as verdades que Ele compreende e fazer aquilo que Ele faz. E a nossa vida aqui na Terra é seguir o modelo de Jesus. E para seguir o modelo de Jesus, a gente precisa buscar na palavra. E a gente precisa encontrar em Deus esse prazer de servir, esse prazer de abençoar outras vidas, de iluminar. É tão lindo, né? Quando você faz algo e aí outra pessoa traz aquele testemunho, você fica feliz. Imagina o nosso Deus. Como não foi, lá, meu servo está servindo para o meu propósito, está alcançando vidas. A Luana e a Duda, elas são enfermeiras e estão aí, né, cuidando das vidas, cuidando das pessoas. E eu gostei muito delas terem vindo, porque elas têm essa experiência, né, de cuidar das pessoas, independente da situação em que elas estejam. É o trabalho delas. E eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho.
falando pra gente sobre esse significado, prazer em Deus. Luana e Duda, e ver quem vai falar primeiro, mas eu gostaria de perguntar a vocês sobre esse prazer que vocês têm na profissão e como isso é associado ao servir ao Senhor. Bom, eu costumo dizer que nós, servas de Deus e enfermeiras, a gente não tem uma missão só de cuidar da vida que está ali em cima daquela cama. A gente também tem a missão de cuidar da alma daquela pessoa. Porque elas não estão só doentes fisicamente. Elas também estão doentes espiritualmente. E nós, eu falo isso muito para minha equipe também, né? Tem técnicos que também são evangélicos, servos do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Porque pela manhã a gente ora quando chega no plantão, pedindo ao Senhor para que nós sejamos canal de bênção na vida das pessoas. E tem hora que a gente faz apelo, sim, e as pessoas se rendem aos pés do Senhor, não só por causa da enfermidade, mas porque ela está tendo alguém ali que está sendo usado pelo Senhor para poder ser um canal naquela vida de salvação, né? E é muito bonito, é muito emocionante quando um profissional de saúde tem essa percepção e consegue agir dessa maneira, né? Eu falo que todos os dias, quando eu acordo, eu falo assim: Senhor, que eu seja canal de bênção na vida das pessoas, de todos aqueles que me cercam, porque dentro do trabalho, né, nós somos instrumentos não só profissionais, mas como instrumentos do Senhor. E a gente tem que fazer diferença. Você tem que separar o seu trabalho da sua vida pessoal, da sua vida espiritual. Da pessoal a gente consegue dar um jeito assim, não, eu cheguei para trabalhar, eu tenho os meus problemas lá fora, eu vou segurar a minha onda e eu vou continuar. Eu vou fazer o meu trabalho. Agora, eu aprendi com uma chefe que eu tive também, que uma serva de Deus maravilhosa, aprendi muito com ela. E ela sempre falava assim: Luana, não adianta, não tem como separar. E verdadeiramente, né, o corpo é carne, mas ele é templo do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele habita em mim. E aonde eu chegar, né, tem que fazer diferença. Então, é esse o pensamento que eu tenho, é esse pensamento que a minha equipe compartilha comigo. E com a Duda eu sei que não é diferente, né? Então, dentro do hospital, a gente lida muito com doença. E com a nossa consultoria, né, de amamentação, a gente lida mais com a parte de saúde, de bem-estar, né? É uma mãe que teve um bebê, ela está tendo dificuldade, sim, mas a gente está ali pronta para ajudar ela a passar por aquele processo. E nós passamos também de dificuldade para amamentar. E a gente consegue também evangelizar nesse momento. Então, é essa alegria que a gente tem, né, o prazer que a gente tem em Deus de fazer a obra 2 vezes, né, em 2 momentos. Então, é isso que a gente tem feito, isso tem alegrado muito o nosso coração, né, Duda? Sim, nos dá muito prazer em servir a Deus dessa maneira. Quando eu fiz o técnico, Deus deixou bem claro para mim. Ele me deu uma missão. E ele falou que ia colocar muitas almas na minha mão. Muitas pessoas iam passar. E ele falou para mim não calar, para mim falar, para mim pregar, para que eu seja instrumento na mão dessas pessoas. Porque a gente pega dentro do hospital a parte mais sensível do ser humano. A gente pega ele no auge da sua sensibilidade, a sensibilidade da dor, a sensibilidade da emoção de estar longe do seu familiar, de estar longe do seu filho. Imagina uma mãe acabou de parir, o seu filho tem 2 meses, 3 meses ou 1 ano de vida, e ela tem toda aquela rotina diária com seu filho, de repente ela fica doente, fica dentro do hospital. E aí, como é que é? E conforme a Luana falou aqui com a gente, como é que fica a cabeça dessa mulher? Então nós, enfermeiros, estamos ali para olhar a sua parte física e a sua parte espiritual. Nós precisamos ter esse momento, quando a gente faz uma visita no quarto, de ouvir, de ter esse tempo para ouvir. E é um tempo mesmo. Mas a gente tem esse prazer.
E é nesse momento que Deus nos usa para acalentar, para trazer o conforto, para mostrar para ela que ali é um passageiro, ela está passando por ali, que Deus irá curar, que Deus está ali para um momento. Existe um período para passar por aquilo. Deus não deixa acontecer nada por acaso. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Deserto é lugar de passar, não é para ficar. Exatamente, exatamente. Sim, a gente passa, mas não fica, né? Você falando, eu me lembrei de quando eu tive a minha filha, eu tinha 21 anos. Mas eu fui tratada na sala, eu fiquei lá sentindo as dores, né? Ah, vamos normal e tal. Mas acabou que no final não dava para ser normal, não tinha passagem. E aí fomos pro centro cirúrgico. Olha, eu tava muito nervosa. Eu tinha Sim, 21 sim. anos, mas era a minha primeira filha. Eu não tinha noção da dor que eu sentiria. E foi uma dor terrível até descobrir que não tinha passagem e fazer a cesárea. E aí, quando eu fui pro centro cirúrgico, eu tava bem nervosa. A pressão tinha elevado um pouco. Só que naquele centro cirúrgico, eu vi Deus. Eu me senti uma garotinha, sabe, de 15 anos, que tá tendo todo aquele amparo, aquele carinho ali. E tinha uma enfermeira cantando um louvor, e aí ela fazia carinho assim. E aí ela falava: fica calma, fica tranquila, minha filha. Aquilo dali, pra mim, foi marcante. Acalentar. Foi o próprio Senhor ali cuidando de mim. Eu me senti como eu falei, né, uma menininha. Bem, quando a gente cuida ali, né, da nossa garotinha. Não sei se vocês têm filhas meninas, né? Mas independente de ser menina ou menino, você trata ali com todo amor, né? E foi uma enfermeira que fez isso por mim. Eu fiquei muito feliz e lembro, tem 16 anos isso. Mas eu lembro como se tivesse sido ontem. Aquela sensação que eu tive naquele momento. Eu consigo sentir aquela paz quando eu me lembro dessa situação. E, de fato, é como o meu irmão, ele fala. Ano passado nós tivemos uma experiência com o meu pai. Ele teve que ficar internado e foi assim, de repente. Fomos para consulta, chegou lá, ó, tá com uma anemia grave. Vai ficar internado. De início eu ia ficar com ele, eu fiquei um pouco mais tranquila. Olha, como se eu pudesse fazer alguma coisa. E aí depois falaram assim, não vai poder ficar porque ele tem que ir pro CTI. Aí já dei aquele medo, né? Fiquei já nervosa e tal, mas o Senhor cuidou de cada detalhe. Ele ficou lá no CTI o período que teve que ficar, depois ele foi para a enfermaria, ficou alguns dias ainda, e eu fiquei muitos dias com ele no hospital. E aí o meu irmão, ele falou algo que eu fiquei assim, eu não tinha parado para pensar nisso. Ele falou assim: "Você tá aí no hospital como filha. Só que antes de você ser a filha dele, ele é servo do Senhor. Então você também está fazendo a obra, porque você está cuidando do servo do Senhor." E aquilo me deu, sabe? Eu falei, eu não tinha parado para pensar nisso. E quando nós fazemos aquilo ali com amor, faz muita diferença. Não, e além disso, você estava ali cuidando dele, mas tinham pessoas olhando você, né? E às vezes a gente não imagina o quanto que um gesto nosso toca a vida de alguém. Nossa, olha aquela filha cuidando daquele pai, né? Nossa, eles são servos do Senhor e ele está aqui enfermo, né? Mas eles estão ali firmes na fé, né? E a gente pensa que não, mas as pessoas, elas observam a gente o tempo todo, né? E é por isso a importância da gente seguir o exemplo de Jesus, né? Porque aí sim a gente está fazendo aquilo para que a gente foi chamado. Sim, porque já pensou, você tá ali, vocês são servas do Senhor, como eu sou, e estava ali naquele momento, e aí você simplesmente não age como tal, tem um comportamento totalmente diferente. Como que você vai levar a luz? Porque o Senhor disse, vós sois a luz do mundo. E às vezes um pequeno gesto, uma coisa pequena, já faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É algo inexplicável como o Senhor trabalha através das nossas vidas. Eu costumo encarar
essa manifestação de Deus na nossa vida através do nosso testemunho. Às vezes, e a maioria das vezes, a gente não precisa falar nada. Seu jeito de se comportar, de se apresentar para qualquer tipo de pessoa, vai fazer diferença. Então, não é você falando, verbalizando a palavra de Deus, mas o seu gesto, o seu comportamento fala muito mais do que 1000 palavras. E eu vejo isso na minha vida diariamente. Quando marco um bar, quando marco uma festa, quando marco qualquer tipo de evento, a primeira coisa que falam, não vamos chamar a Duda. Exatamente. Olha. Essa semana eu pensei muito nisso. Tem amigas que marcam aniversário num barzinho tal. Aí a gente veio falando isso no carro, né? Fizeram uma festa de aniversário, nem me chamaram. Só que, tipo, a gente não se importa. Isso não nos fere. Isso não nos machuca. Porque a pessoa não tá te chamando, não é porque ela não gosta de você. É porque o Espírito Santo que está em você está incomodando ela e sabe É uma honra ser reconhecida. Exatamente, sabe? Não, ela é uma mulher de Deus, E ela não respeito, vai né? frequentar esse É o ambiente, né? respeito também. E é muito legal, cara, eu falo muito assim, que quer ver eu me emocionar é quando alguém olha para mim e fala assim, você verdadeiramente é uma mulher de Deus. Glória a Deus. Sabe, tem pessoas na equipe que quando eu chego, paz, você chegou, e vem, me abraça, eu, glória a Deus. Porque o Senhor disse, eu te dou a minha paz, né? A minha paz eu deixo com vocês. Então, e nós levamos paz por onde nós formos. E é algo que você vai aprendendo na caminhada. Como nós falamos aqui nos outros episódios, são características que você vai adquirindo através da sua vida com Deus. Não é algo que nasceu assim, não. Conforme você vai tendo um relacionamento com Deus, o Senhor ele vai te ensinando, ele vai te moldando, e aí você vai chegando ali mais próximo de Jesus. Mais próximo de Jesus. E Jesus fez o que aqui na terra? Ele serviu. Exatamente. Ele serviu as pessoas. Ele serviu até os inimigos. Aqueles que criticavam, aqueles que o colocaram lá na cruz. Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Então, que nós venhamos ter esse olhar de Cristo. Eloá, é fácil. Eu falo muito isso, essa questão de, Eloá, é fácil, porque eu já ouvi muito. Pessoas falam assim, você fala porque é fácil para você, porque você já é criada na igreja já há muito tempo, porque você é líder de alguma coisa, ou porque você é do ministério de louvor. Não é tempo de cristão. É tempo de vida que você passa com Deus. É tempo diário que você passa com Deus. Não, você pode ter aceitado a Jesus há 30, 40, 50 anos. Mas se você não tiver uma vida diária com Deus, não vai fazer diferença nenhuma. Não é quantidade, é qualidade, É né? qualidade. Porque existem pessoas que têm 1 ano de convertido a Cristo. Mas tem uma essência, já impregnou ali nele a essência de Jesus e consegue passar isso para as pessoas. Fala um pouquinho para nós, pastora Cássia. É tão bom ouvir ela falando, né? A Luana dizendo que quando ela chega as pessoas falam paz e é exatamente o que ela passa, o que as duas passam. Eu estava aqui ouvindo elas, eu falei, meu Deus, realmente cada um tem um chamado e um propósito. Elas falam, meio que você esquece um pouco os seus problemas. É algo Isso é muito bom. sereno. Elas me fizeram voltar a 16 anos atrás. Foi no penúltimo debate, se eu não me engano, eu contei um pouquinho do meu testemunho. E lembrando desse deleitar, desse prazer, porque deleitar algumas pessoas pensam que é descansar, não, é diferente. Descanso é confiança, é outra coisa. Esse é você ter prazer mesmo em dias difíceis. Porque estar com o Senhor é você ter alegria, sabendo quem Ele é, mesmo quando tudo está fora do lugar. E ouvindo vocês dizerem sobre o amor, sobre o cuidado, o prazer de cuidar de vidas, vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Eu tive a minha filha com 16 anos de idade. E aí eu falei, como vai ser no hospital? Eu não tenho a minha mãe, porque ela não pode ser acompanhante. Eu sou acompanhante da minha bebê. Ela ficou internada 12 dias, de 12 a 15 dias. Um probleminha no sangue, ficou no banho de luz. E uma menina. E o que me contavam era, no hospital as enfermeiras não cuidam de você. Eu já entrei com aquele trauma. Meninas que tiveram experiências com enfermeiras ruins.
Olha como pessoas boas marcam e pessoas ruins marcam. Então, quando eu ouvi ela dizer que todos os dias ela pede para ser bênção na vida de alguém, tinha que ter mais Luanas e Dudas nos hospitais. Procriar, verdade. isso, porque marcou a minha vida quando eu cheguei no Hospital de Santa Cruz do Matadouro. Eu cheguei lá e minha filha ficou, né, separada na UTI. E eu, uma menina, precisando de cuidados, tendo que ser forte para cuidar daquela situação. Então, o grupo de enfermeiras que o Senhor colocou durante todo o plantão foi surreal. Aquelas mulheres, eu não lembro do nome, mas eu lembro do rosto e da atitude de cada uma delas. Porque o nome delas, eu creio que não interessa, mas o que Jesus usou através da vida delas é o que marca. Glória Não a é o Deus. nosso nome, é o que nós fazemos, como ela bem disse. O nosso testemunho é as nossas atitudes. E eu lembro que cada enfermeira diziam assim, nós adotamos a cada bebê. Cada bebê aqui tem duas mães. A mãe que gerou e agora nós que estamos cuidando. Aquilo fez um diferencial na minha vida. Faz muita diferença. Minha mãe não segurança. estava presente, minha mãe não estava ali para auxiliar a Cássia, ó, mamãe é assim. E eu costumava dizer que eu era uma vaca leiteira. Falei, gente, eu fui abençoada, porque no final, no corredor escuro, à meia-noite, no hospital deserto, Hospital de Santa Cruz do Matadouro, gigantesco. De madrugada, então aquilo vira um mundo. E eu andava sozinha naquele hospital e as enfermeiras diziam, eu já te conheço só do seu jeito de andar, porque os seus seios ficam reluzentes, você tem muito leite. Elas falaram, eu não lembro muito o teu rosto, mas os seus seios eu não consigo esquecer. Porque a camisola, né, era um pouquinho aberta, eu dei muito leite, muito leite. E elas diziam, mãezinha, vem cá, eu era uma menina. E elas ajudaram a cuidar da minha filha. E teve um bebê que marcou muito a minha vida. Ele foi abandonado pela mãe. Ele tinha uma doença, eu não me lembro o certo, não era microcefalia, porque a cabecinha dele era 3 vezes maior. Acho que tem um nome ao contrário, né? Hidrocefalia. Gigantesca a cabecinha do bebê. E a enfermeira que adotou esse bebê falou, ele não vai sair do hospital vivo, porque ele vai ser tratado até a óbito. Porque a mãe já sabia que ele ia vir a óbito, só que não ficou ao lado dele, decidiu abandonar. Então ela adotou, se deleitou no Senhor. Se ela não tivesse prazer na vida, ela não ia ter prazer de cuidar daquela criança. Não ia. Ela iria abandonar mesmo no seu plantão. Ela iria falar, vou cuidar de todos os outros, menos desse aqui. Vai morrer mesmo, né? Exatamente. Então o que ela fez me marcou. A enfermeira que cuidava das crianças dava esperança para as mães. Então elas, por ter prazer no seu trabalho, prazer em vida, elas ajudavam outras pessoas a ter vida. Eu sou experiência disso. Eu olho para a enfermagem com muito carinho. Eu queria ser enfermeira. Mas deixa eu contar o que aconteceu. Meu esposo operou a apêndice, se eu não me engano, foi o apêndice. Eu quase perdi ele por causa do apêndice. E quando eu cheguei lá, eu falei, eu quero ser enfermeira. Deixa eu ver como é a situação. Se eu tenho estômago chamado para isso, porque eu já era evangélica. E ali o meu esposo me contando como foi, eu falei, eu não consigo. É demais para mim. Realmente, porque nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Eu disse, eu não vou ser uma boa enfermeira. Não porque eu não tenho amor, mas porque os enfermeiros têm eu creio que eles têm uma estrutura muito maior. Porque cada chamado uma estrutura. Cada propósito uma estrutura diferente. Então eu reconheci. Eu fui fazer outras coisas, hoje eu sou uma pastora, não tem nada a ver com... A minha estrutura era pastoral e eu não Cuida também, entendia. né? Acabo cuidando de vidas, mas não como enfermeiras. Então, se eu como pastora não encontrar o meu deleitar no Senhor, não consigo passar isso para ninguém. Porque eu posso ter um excelente sermão, uma excelente mensagem, mas o que as ovelhas olham para mim? O que minha família vê quando olha para mim? O que a Duda disse é claro. O nosso testemunho demonstra. Nossa açaí, ela tem prazer em viver. Porque você reconhece quando alguém tem prazer na vida e quando a pessoa já está desgostosa da vida. A boca fala o que o coração está cheio. E as pessoas ouvem e conseguem botar na balança. Parece que a gente consegue disfarçar, mas não consegue. A boca, ela transmite muito o que está na alma, o que está no coração. Então, quando eu me deleito, as pessoas olham e falam, ela tem motivo para não estar assim, mas olha o sorriso dela. Se ela sorrir, eu vou sorrir também. Se ela encontrou graça, eu vou encontrar também. E é muito bom quando as pessoas olham para você e falam, eu quero isso que você tem. Aí você fala, é agora, eu vou falar de Jesus. Coisa boa. É a porta que o Senhor abriu. Que nós gostamos de falar é de Jesus. Em qualquer lugar.
eu ouvindo elas dizendo que algumas pessoas diziam que tinha que separar. Não tem como separar. É corpo, alma e espírito. Onde eu estou, Jesus está. E aonde ele está, eu tenho que estar, né? Nem o escolher é querer, né? O dever. Então não tem como dividir. Então, quando você é luz, aonde você estiver, você será luz. Só que é uma decisão. Elas decidem todos os dias ser luz na vida de alguém. Mas tem enfermeiras, outras áreas da vida, pastores, saem de casa, não são luz para a vida das pessoas. Pais não são mais luz na vida dos filhos. Marido não é mais a luz na vida da esposa. A esposa não é mais luz na vida do seu marido. Então, luz é o que nós precisamos. E deleitar-se no Senhor é fundamental. Lindo. Gente, já tá assim. Consegui não chorar falando do meu testemunho. Tá maravilhoso isso aqui. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. E algo que eu tava pensando, né? Quando eu tava escrevendo um roteiro para o dia de hoje. E eu comecei a pensar nas plantas. Amo plantas. As Planta é plantas, vida. elas estão ali. E o Senhor manda o sol, o Senhor manda a chuva. E elas usufruem daquilo dali. Elas crescem, elas dão frutos. E por que eu pensei nas plantas? Eu estava lendo o Salmo 1, verso 2, verso 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não murcham, e tudo que fizer vai prosperar. E as plantas, elas estão ali e elas recebem esse cuidado de Deus. Se ele cuida das plantas, por que ele não vai cuidar de nós? Muitas pessoas olham para a situação que estão vivendo, como estamos no Outubro Rosa, né? Estamos tentando trazer um pouco isso para o lado das mulheres. Muitas mulheres olham para a sua situação e falam assim: Deus não está me vendo? Deus me esqueceu? Por que será que eu estou passando por tudo isso? Eu estou tentando seguir um caminho e estou passando por tudo isso. Ei, espera. É como nós falamos aqui do período do deserto. Vai passar. É um período. As plantas, elas têm o momento em que as folhas secam, aí cai e vem novas folhas, vem novos frutos. É todo um processo, mas elas estão sempre prontas ali para receber a chuva, o sol, o vento que o Senhor manda. E elas usufruem daquilo dali. É muito necessário a luz do sol. Tem plantas que todas elas precisam do sol. Elas podem não precisar o tempo todo de sol. Algumas vão ter que ficar um pouquinho no sol e depois elas precisam ir para a sombra. Mas todas elas precisam do sol para se renovarem, para que haja a fotossíntese. E o Senhor, ele tem nos dado um amanhecer todos os dias, independente da situação em que nós estejamos. E aí nós decidimos ter prazer no Senhor. Opa, o Senhor me fez levantar mais um dia, despertar mais um dia e seguir aquele caminho, confiando no Senhor, tendo prazer naquilo que Ele colocou nas suas mãos. Quando a pessoa ela tem prazer em Deus, o trabalho dela independe. Pode ser o pior trabalho que as pessoas acham assim, nossa, esse trabalho ali é... Mas ela vai fazer com prazer. Ela vai fazer com amor. Ela vai fazer com cuidado, com atenção. E vai ser melhor naquilo que ela está fazendo. Porque ela tem prazer em Deus. Então que nós venhamos buscar o prazer no Senhor. Buscar prazer em Deus. E a Duda e a Luana, elas têm experiências aí para contar pra gente. Eu gostaria que elas deixassem um pouquinho mais da experiência delas nessa questão, tanto da área da saúde em si, ou se quiserem falar relacionado a experiências que vocês tiveram com a amamentação, podem ficar à vontade. Então, eu queria falar agora neste momento, como a gente está no Outubro Rosa, é exatamente sobre o
Câncer de mama. O câncer de mama, ele tem cura. Se você, mulher, está identificando durante um banho algum tipo de carocinho, não ignore esse carocinho. Ele pode ser um sinal de alguma coisa. Ele pode não ser o sinal de alguma coisa. Mas você só vai ter certeza se você buscar ajuda. Se você buscar um médico. Então, não ignore os seus sinais e sintomas. Se você percebeu algo estranho, algo diferente, que você não está acostumado a ver, procure ajuda. Porque quando a gente busca a medicina, a gente encontra a cura. Então, não fique em casa pensando mil coisas que não tem nada a ver com a história. Pensando no pior. Comece agora a se cuidar. Não teve tempo de se cuidar antes? Se cuida agora. Se ame agora. Esquece um pouquinho a louça que está na pia. Esquece um pouquinho o filho. Deixa o filho para o pai cuidar. E se cuide. Se ame. Aproveita a chance que Deus está te dando agora. Ele está te mostrando um sinal para você se cuidar. Se você consegue se cuidar, se você se ama, você tem condições de amar o seu esposo, você tem condições de amar o seu filho, você tem condições de amar a sua família, você tem condições de ter mais tempo com todos os seus familiares, de poder curtir mais esse momento que Deus está te dando agora. Então busque ajuda. Importantíssimo essa fala da Duda, porque realmente a gente vê muitas mulheres que não procuram. Não, depois eu vou. Depois eu vou. Depois eu vou. Tô com muita coisa para fazer. Depois eu vou. E nesse depois eu vou, às vezes descobre tarde demais. Então é importantíssimo fazer esse acompanhamento. Cuidar da sua vida. Porque cuidando da nossa vida, a gente consegue cuidar das pessoas à nossa volta. O significado dos nomes que a gente trouxe acabam sendo benefícios de cuidar da nossa vida, que a gente consegue iluminar a vida das pessoas. E digo mais, para quem é da área da saúde, a gente costuma dizer que é cuidar de quem cuida. Então, você que é enfermeiro, você que é técnico de enfermagem, você que é médico, você que é médica, que está assistindo, tem algum sintoma, um sintoma de algum caroço, alguma saída de secreção, alguma anormalidade que você está vendo na sua mama, ou alguma tonteira, alguma coisa que você acha que não é normal no seu corpo, do dia a dia, porque na correria, a gente percebe uma dor de cabeça, a gente toma dipirona, a gente percebe a dor abdominal, a gente toma um paracetamol, ou toma um Buscopan, toma qualquer outro tipo de remédio. Tem uma azia, a gente já tem um remédio certo. E a gente vai protelando, e quando você vê, a sua doença já está agravada. É uma coisa que você achou que não era sério e acaba sendo sério. Então, percebeu alguma coisa diferente? Você que é profissional de saúde, que está na correria do dia a dia, percebeu algo? Procura ajuda. Sim, e importante lembrar que o câncer de mama não é só nas mulheres. Exatamente. Tem os homens, né? Os homens também é uma minoria. Sim, mas acontece. Então, homens, vamos ficar atentos também a esses sinais. E mulheres, né, profissionais, fiquem atentos aos sinais. Luana, quer falar um pouquinho? Eu quero falar sim, mas eu queria deixar aqui um testemunho da minha vida, né? Eu quero dizer para todos vocês que vão nos ouvir nessa tarde, há um propósito para todas as coisas. Já falamos no início, o deserto não é lugar de ficar, é passagem, né? E eu vou contar o testemunho da minha vida, resumidamente, não a vida toda, claro, mas eu estava para me casar, né? E 2 meses antes do meu casamento, o meu pai sofreu um acidente na porta da minha casa, indo me levar para o trabalho. E foi desesperador, né? Eu ainda não era enfermeira, eu ainda estava fazendo faculdade, mas eu era técnica de enfermagem. E levamos meu pai para o hospital, ele ficou durante 8 dias lá e infelizmente ele veio a falecer, né? E ele faleceu no dia 31 de outubro. No dia 1º de outubro, nós enterramos o meu pai. E no dia seguinte, da noite do dia 1º pro dia 2, o meu avô materno
Ele fez uma hemorragia digestiva, ele infartou e também veio a falecer. E foi enterrado no dia 2 de novembro. Então, em um dia, estávamos enterrando meu pai, no dia seguinte, meu avô, e era aniversário da minha irmã. Meu Deus. E eu com 2 meses para casar. E eu tinha escolhido o bolo junto com meu avô, porque ele ia dar o jantar do casamento. Até o enfeitinho do bolo a gente escolheu junto. O meu pai, né, ia entrar comigo na igreja. E na semana em que meu pai estava internado, naquele processo, né, o meu avô falou assim, eu falei com o meu avô assim, falei, vô, eu creio que o meu pai ainda não vai estar em condições de andar e entrar na igreja comigo. Se ele ainda não estiver, o senhor entra na igreja comigo? Claro, minha filha, vai ser uma honra. Falei, glória a Deus, né? E aí veio a acontecer de meu avô partir também no dia seguinte. E aí eu falei assim, eu não quero mais nada. Eu não quero mais festa, não quero nada. Eu só quero entrar na igreja com vestido de noiva e receber a bênção do Senhor para o meu casamento. Não quero padrinho, eu vou entrar já com o Tiago, né? Meu esposo. Só quero entrar e receber a bênção do Senhor e ir para minha casa. E aí foi difícil permanecer na mesma casa, onde meu pai já não estava mais, né? Só que eu tenho prazer em Deus. É Ele que me sustenta, é Ele que me alegra. E aí, como isso aconteceu, foi de quarta para quinta, de quinta para sexta. E domingo tem culto, né? Glória a Deus por isso. E eu estava lá. Eu estava na igreja cultuando ao Senhor, porque Ele é o autor da minha salvação. Né? Então, quando a gente tem essa certeza... Eu estava feliz? Não. Eu estava sofrendo muito. Eu chorava muito. Não tinha nem como. Mas o Senhor me dá prazer em viver. E ter a certeza de que os dois estão lá, isso me dá prazer de viver. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele cuida de tudo. E que se Ele permitiu aquele deserto que não é lugar de ficar, e eu não fiquei, eu passei, o Senhor honrou. E eu quero deixar nessa tarde essa mensagem. Receber o diagnóstico de câncer, como nós conversamos mais cedo, é como se recebesse uma sentença de morte. Não é. Não é. Né? Então, que nós possamos verdadeiramente deixar um pouquinho a vinha do outro e cuidar da nossa. Sabe? Cuidar da nossa, olhar pra gente. Porque o Senhor nos sustenta, nos fortalece e vai passar. Então, nós estamos reunidas aqui nessa tarde para dizer para todos vocês que estão ouvindo que há prazer no Senhor. Isso vai passar. Né? Olha para você e continua, porque o Senhor está aí do teu lado, guiando seus passos, te sustentando. E o melhor de Deus, Ele vem. Em nome de Jesus. É um pedacinho do meu testemunho, né, para a glória de Deus. E que todos nós possamos verdadeiramente nos agarrar no Senhor para continuar. Glória a Deus, testemunho lindo, mesmo que um pedacinho, mas já falou muito aos nossos corações, porque você poderia naquele momento ali ter se prostrado, não querer mais nada, nada, nada. Como domingo estar no culto depois de tudo isso? O meu pastor falou, quando eu entrei na igreja, ele olhou para mim, ele estava no altar e ele parou o que ele estava falando e falou assim, minha filha, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu vim cultuar o Senhor. Glória a Deus. E deixa eu só fechar. Sim. Gente, o meu casamento teve festa, Glória a teve Deus. bolo, teve igreja decorada, teve filmagem, Glória a teve foto, Deus. teve tudo, porque todo mundo se reuniu e fez surpresa, e foi surpresa de verdade, porque eu estava em sofrimento, não estava pensando em festa, em alegria, eu não percebi nada. E o deserto passou. Glória a Deus. E nós celebramos ao Senhor. Coisa linda, né? E aí o mundo olha, nossa, mas como assim? O que aconteceu? Ela tá naquela alegria, mas na presença do Senhor, a fartura de alegria. Amém. Mesmo, desculpa, quando estamos passando por momentos difíceis, como eu falei aqui do meu pai, né, que ele ficou internado, e teve, nesse período que ele ficou, eu acho que eu fiquei uma semana direto, sem vir em casa.
era longe. Desculpa, não tinha ninguém para ficar no meu lugar. E eu fiquei lá com ele. Eu tive diversos momentos em que eu desabei, mas na frente dele não. Na frente dele, eu me mantinha ali. E o meu pai, ele é alguém, a gente estava falando aqui sobre aquela pessoa que ela chega e ela já traz aquela alegria. Meu pai, quem olha para o diagnóstico dele e olha para ele, não, você não tem tudo isso. Porque se eu falar assim, pai, vamos subir aquele morro, eu mesma vou ter dificuldade, mas vamos embora? Eu já presenciei isso. O meu pai, ele é essa pessoa. E eu vejo que é Deus. É Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Não é porque você era mais forte. Não, de jeito nenhum. Não é porque você é melhor. Não. Mas é porque você depositou a sua confiança no Senhor. Você teve prazer no Deus que você serve. E você venceu essa batalha. Fica saudade? Fica. Muita. Mas o seu prazer está no Senhor. E pode falar. E Eloá, eu quero deixar uma palavra aqui também que eu acho muito forte, que assim, nunca na minha vida eu acreditei tanto em um milagre como eu acreditei que o meu pai ia sair dessa situação. Gente, por Deus, nunca tive tanta certeza, meu pai vai ser curado, nós vamos testemunhar nas igrejas, o milagre que Deus fez na vida do meu pai, ele vai ser curado, ele vai... Eu cria nisso e o Senhor colheu. Por quê? Porque o milagre, quem viu foi o meu pai, não fui eu. Ele viu o milagre, ele está lá com Jesus. Então, a importância da gente que está passando também pela luta, pelos diagnósticos ruins, né? E a família toda passa por aquele processo, sofre também, mas o milagre vem do Senhor. O milagre vem do Senhor. Nós precisamos sim ter esse olhar, né, para cuidar da nossa saúde. E existe a prevenção também. Eu me lembrei de vocês trabalham com amamentação, ajudam ali as mães e ajudam os bebês também, né? E eu me lembrei de quando a esposa do meu sobrinho teve o filhinho dela, meu sobrinho neto. E eu ajudei ela ali, mesmo sem ter experiência na área, mas a hora que ela precisava, eu morava perto e eu ajudava ela e eu via às vezes que ela queria desistir, porque era uma dor terrível, ela não tinha bico, então era aquela dificuldade para colocar, ele também não abria muito a boca, então tinha aquela dificuldade para colocar ele para mamar. E eu via como ela ficava desesperada. Só que, tudo bem, assim, é uma experiência dela, mas foi pra mim também, né? E eu percebia o quanto eu conseguia ajudar ela. Porque ela pedia pra me chamar. Chama a Eloá, porque eu não tô conseguindo, não tá dando. E eu ia lá, ajudava, como colocar o bebê pra mamar. E ela foi passando por aquele processo, teve os problemas, mas passou, venceu. Então, a gente costuma chamar isso como rede de apoio. Então, ela sentiu segurança em você. Então, nós, consultoras materno-infantil, a gente faz isso. Quando a gente propõe esse curso, quando somos convidados a apresentar esse curso para a mãe, quando a mãe liga para a gente, entra em contato com a gente faz vários questionamentos, várias perguntinhas para ela, para ver se realmente é isso que ela quer. E quando ela diz sim, é isso que eu quero dar de mamar para o meu filho, eu quero oferecer o melhor para o meu filho, porque ela já estudou, ela já buscou durante a gestação o que era bom para o seu filho. E não existe leite melhor do que o leite humano. Ele tem todas as propriedades importantes para ele. E aí, quando a gente vai dar o curso, a gente pergunta, quem é a sua rede de apoio? Quem é que vai estar ali com você o tempo todo? Quem vai poder te ajudar? E você foi essa. Se você não estivesse do lado dela, ela não teria conseguido. Primeiro, ela quis. Primeira coisa, ela quis amamentar.
E aí ela teve você como rede de apoio para ajudá-la. E ela conseguiu. Como você foi importante para ela. E como é importante uma mãe amamentar. Porque o leite materno, ele é importante para a criança e ele traz benefícios para a mãe. Ele também ajuda na prevenção do câncer de mama. Então, ele também é importante para a mãe. Além dele ajudar na contração uterina, que faz evitar o sangramento uterino, ele também ajuda no processo de prevenção do câncer de mama. Você vê como é importante o leite materno. Muito, né? Tanto que é algo. O nosso corpo, Deus é tão lindo, tão perfeito e fez tudo ali tão orquestrado que o nosso corpo produz o alimento para o nosso bebê. Não é simplesmente só colocar o bebê no mundo, mas o nosso corpo produz o alimento que ele precisa. E nós vemos a importância disso também. O bebê tá doente, né? Ficou com um resfriado, tá com uma diarreia. Leite materno. Incrível isso. E a criança não quer mamadeira, não quer. Até a criança que come doce, né? Não quer doce. Mas vai lá, dá um mamazinho. Ele vai aceitar. Vai mamar. E evita de desnutrir, né? Isso, Desidratação. exatamente. Porque é um alimento rico. Isso. Deus é muito perfeito e nós só podemos e só precisamos glorificar a esse Deus em todos os momentos. Agradecer ao Senhor pelo privilégio de ser mãe. Nós falamos muito, tanto no primeiro episódio quanto no segundo, nós falamos sobre essa importância de acreditar naquilo que o Senhor determinou para nós. E a maternidade, por mais que tenha os seus momentos de dor, é algo lindo. A experiência... Nossa, eu lembro da dor que eu senti, foi terrível, terrível. Eu me lembro quando a minha filha nasceu, passou ainda 2 meses, eu lembrava da dor, eu chorava. Porque para mim foi uma experiência horrível. Mas quando eu vi a minha filha, foi algo que eu não sei explicar. É um amor que você não sabe explicar. Mas você encontra em Deus. Pode falar, meu amor. Então, a dor não é comum. O que a mãe sente nos primeiros dias de vida do seu bebê é um desconforto. Se ela começa a sentir dor, é o que você fez. Você identificou que ela estava sentindo muita dor e você, opa, tem uma coisa errada. Você identificou que a pega estava errada, você identificou que você achava que o bico fazia diferença e você, quando percebeu uma técnica adequada para colocar ele no peito, você percebeu que o bico não fez tanta diferença. Era a pega que estava incorreta. Era a falta de abrir aquela boquinha que era muito justinha para ele fazer a pega correta, para ele ter a posição correta. E aí, tudo aconteceu, tudo fluiu. Mas precisou de quê? De técnica. Então, Sim. Dor não é normal. Sentir um desconforto, uma dor. E desconforto ainda é algo novo. Exatamente. Mas sentir dor, precisa buscar. Eu já ouvi muitas mães, assim, que acabaram de ter os seus bebês. Ah, mas eu não consigo, não adianta, eu tento. É claro que eu não vou sair entrando, né? E fazendo. Eu fiz com ela porque ela deu abertura. Sim, sim. E aí eu pude ajudar. Mas uma frase que virou assim o meu lema aqui. Reconheça que precisa de ajuda, aceite ajuda e experimente os benefícios de receber essa ajuda. Porque você precisa aceitar. Deus vai, se você pedir, Deus vai enviar alguém ali para te ajudar. E o Senhor, ele deu esse dom aí para vocês de ajudar pessoas. E assim como eu sou mãe e já passei pelo processo de ter o meu bebê, de amamentação e tudo mais, eu sei como é o processo. E eu sei que muitas mães, muitas mulheres precisam de ajuda. E o trabalho que vocês fazem é muito lindo. É o prazer em Deus. É a alegria de viver. E vocês estão ali naquele... cuidando daquelas vidas. Para que elas sigam saudáveis, felizes, né?
Uma coisa bem legal que acontece no final das consultorias é que as mães, elas sorriem, né? Porque quando a gente chega, elas estão com aquela carinha de frustração e choram e não consigo amamentar. Meu leite tá pouco, sem esperança, achando que eu não vou conseguir, né? E aí, quando a gente vai se despedir, fala assim: ai, amor, eu queria que elas ficassem aqui, eu queria que elas fossem embora, vocês já vão embora? Porque além de vocês estarem ali ajudando nessa questão da amamentação, vocês trazem a paz de Cristo. Sim, sim. O prazer que vocês têm em Deus reflete no que vocês fazem no trabalho de vocês, como nós lemos no Salmo 1, né, aqui no início. O prazer de servir ao Senhor, o prazer de meditar na lei do Senhor, dia e noite, faz com que vocês prosperem, faz com que vocês continuem, faz com que vocês iluminem outras vidas. Nós chegamos ao fim. Puxa, tá tão bom. Chegamos ao fim. O relógio tá errado. Tá mesmo Mas- defeito lá da igreja. Né? Deve estar, né? A hora passa muito rápido, Foi gostoso. mas haverão outras oportunidades. Opa. E as pessoas podem aí dar dica, né, do que elas gostariam de ouvir, Sim. né? Não só da consultoria de amamentação, mas com temas de saúde também, voltado, né? A gente fala muito sobre a saúde da mulher cristã, né? É bem interessante. A gente leva palestras às igrejas, né? E surgem muitas dúvidas. Então, vocês que estão ouvindo aí a rádio, não só voltado para a área da saúde, a pastora tá aqui, a Eloá tá aqui, vai dando dica aí do que vocês querem ouvir aqui. Sim. Dúvidas surgem. Nós levamos uma psicóloga. Era um dia de culto normal. Não era nem aquele evento, né? Fizemos um teste. Vamos levar um dia de um culto da família. Ninguém esperava muito assim, né? E a psicóloga, quando ela começou, ela disse: quem tiver dúvida, levanta a mão. Todo mundo. A Todo mundo. igreja inteira. E alguns foi olhando para o outro assim: nossa, eu não sabia que você passava por isso. O outro também não sabia. E aquilo foi tão fundamental para mostrar que a medicina, os psicólogos, as enfermeiras, todas sabem como tratar e é preciso atender e entender que elas são fundamentais. Então aquilo foi maravilhoso. Quem sabe a gente não marca, né, uma palestra lá. Eu creio que vai ter muita gente com muitas dúvidas que tem vergonha Sim. de perguntar, mas quando vê a oportunidade, eu não posso deixar perder essa oportunidade e acaba, né, É tendo a sua dúvida verdade. tirada. Sim, porque às vezes a pessoa acha que é uma coisinha pequena. Isso aqui que eu quero perguntar é bobo. Às vezes a sua dúvida pode ser de outra pessoa. Que bom que você Que tá ali esperando falar aquilo e nunca pense que a sua dúvida é boba. Que é uma coisinha boba, que não tem nada a ver. Nunca pense. Veio a dúvida? Pergunta. Tem alguém que você conhece, que tem um conhecimento maior, que já trabalha na área? Pergunta. Pergunta, porque ali você pode já desfazer assim, diversos tabus. Você pode desfazer diagnósticos. Porque hoje em dia a gente tem muito o médico Google. Isso aí. Tô com um carocinho. Vai pro Google. Não. Vai num profissional. Aí. Procura um profissional. Porque às vezes aquele carocinho não é nada. Mas você não procurou o profissional, você já tá trancado, achando que é uma doença terrível, que você vai morrer por causa daquilo, quando na verdade uma pomadinha resolveria. Verdade. Então vamos ter esse olhar atento. Eu gostaria de abrir para vocês deixarem uma conclusão de vocês, deixarem uma palavra final. E eu vou deixar a minha antes, depois a gente encerra. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês aqui, por terem aceito esse convite de estar aqui compartilhando as experiências de vocês, experiências de vida, experiências do trabalho, Pastora Cássia, experiências pessoais. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente, fazer prosperar Amém. e que vocês sejam como esse homem, essa mulher bem-aventurado, que confia no Senhor, Amém. que tem o seu prazer na lei do Senhor e que as suas folhas nunca murchem, mas que permaneçam para sempre.
que vocês possam prosperar Amém. e seguir iluminando a vida das pessoas. Um versículo que estava tocando ao meu coração ontem: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós lemos a palavra do Senhor e recebemos o Senhor Jesus, ele se torna lâmpada para os nossos pés. E a luz que ilumina os nossos caminhos. Só que conforme nós vamos andando, a luz ela vai irradiando e vai iluminando onde nós passarmos. Então que o Senhor possa levar vocês a lugares inimagináveis. Amém. E que Amém. vidas continuem sendo abençoadas através de vocês. Amém. Duda? Então, eu queria deixar uma palavra do Senhor que está em 1 Samuel 12, que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, que esse podcast aqui seja para abençoar a sua vida. E seja para trazer a cura onde você estiver. A cura espiritual, então vai ser a cura espiritual. É a cura física, então vai ser a cura física. Eu acredito que nós trouxemos informações muito importantes para vocês. Então, não deixem de procurar ajuda. Precisou de ajuda, procure ajuda. Se amem, se queira bem, queira participar do seu bem-estar. Se amem. Luana? Quero deixar uma frase aqui. Desculpa. Eu postei até no meu Instagram porque eu acho ela muito forte. Que é que nós fazemos o nosso melhor quando servimos a Deus de coração. Então, que nós possamos servir a Deus de coração no nosso trabalho, no nosso casamento, com os nossos filhos, aonde quer que nós formos verdadeiramente. Amém. Pastora Cássia? Eu agradeço muitíssimo. Eu tô aqui desde o início e ver a cada podcast, a cada mulher que vem, a cada história. Nós temos muitas histórias que corroboram para a vida uma da outra. Então, eu sou grata por fazer parte desse projeto. Eloá, você é um exemplo de pessoas que não esperam tempos favoráveis para fazer alguma coisa. Você tem vários motivos, tem hoje ainda, existem, que poderia te fazer, não, vou adiar o podcast um pouco mais, até eu ter um ambiente, alguma coisa favorável. Você superou isso. Você priorizou ser luz na vida de alguém primeiro do que pensou em você. Que você possa continuar cuidando da sua vida, porque através da sua vida eu conheci pessoas maravilhosas. Conheci a Luana, conheci a Duda, né? Acho que a Marília, a Natasha eu já conhecia há muito tempo, mas é um novo tempo na vida dela. Eu pude conhecer a Natasha de hoje, então eu sou muito grata. Porque eu sou do tipo de pessoa que acredito que Deus não une pessoas, une propósitos. E através de contatos, chegamos a elas e eu quero levar vocês para minha vida. Se eu fosse mãe hoje, primeira coisa, Duda, Luana, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Então que o Senhor possa nos proporcionar mais momentos assim. Sou muito grata, não tenho palavras para agradecer. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. E eu aqui pensando e meditando o tempo todo o quanto eu fui abençoada em todos os 3 episódios, enquanto o Senhor ele começou a trabalhar algo dentro de mim. Então já valeu muito a pena, porque eu sinto que houve algo mudando dentro de mim. E nós possamos ficar com essa palavra, com esse bate-papo guardado em nossos corações. O Senhor com certeza vai providenciar outros momentos, ele vai providenciar outras oportunidades para que nós estejamos juntas novamente. Eu agradeço a Deus por essa série abençoada. Já estamos aí com alguns planos para outras séries, mas a série Cuidando da Minha Vida marcou um início, Marcos de um novo tempo. um novo tempo na minha vida. E eu agradeço a Deus por isso. Amém. Então, que você não seja como aquela mulher que foi obrigada a cuidar da vinha do outro, mas que você cuide da sua primeiro. Cuide da sua vida, cuide daquilo que é bom para você, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu espírito. E através desse cuidado com você, você vai conseguir cuidar de outras vidas. Você vai conseguir ser uma mulher que não se detém,
uma mulher que não anda com os pés amarrados, uma mulher que tem confiança, uma mulher que tem autoridade e uma mulher que tem prazer em Deus, Aleluia. que tem alegria de viver. E por onde você passar, você vai ser luz. Esse foi o podcast Sendo Luz de hoje. E eu te convido para nos seguir nas redes sociais. E eu quero convidar, antes de passar aqui as redes sociais, eu quero convidar ou a Luana ou a Duda para fazer essa oração final. Luana? Amém, amém. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer dividir, compartilhar, receber. Muito obrigada mesmo. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e soberano Pai, eu quero render graças a Ti, Senhor, pela vida de cada mulher aqui, Senhor, que se dispôs a dar um testemunho, a ser luz na vida de outra pessoa. Pai querido, em nome do Teu Filho amado, eu quero te pedir, Senhor, que todas as pessoas que estão ouvindo, que elas possam ser cheias da Tua graça, que elas possam sentir, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, ó Deus, através desse testemunho, através do podcast. Pai querido, continua, Senhor, abençoando a vida da Eloá e esse projeto, que não é dela, é do Senhor. Pai querido, muito obrigada por tudo. Eu quero te pedir, Senhor, que esse fim de tarde, início de noite, seja guardado por Ti. Senhor, que verdadeiramente, ó Deus, a Tua luz resplandeça através da nossa vida e através da vida de cada pessoa que se coloca, Senhor, diante de Ti, que coloca, Senhor, os seus planos, os seus projetos nas suas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, que verdadeiramente nós possamos ser luz na vida das pessoas que nos cercam. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Instagram, @Rádio Ideal OFC, @podcast Sendo Luz, @consultoras, _materno infantil. YouTube, @Rádio Ideal 22. Os vídeos estarão lá para você assistir depois com calma, tranquilo, né? Fazer suas anotações, porque foram deixadas dicas valiosas aqui nesses dias. E eu agradeço a Deus a sua companhia, agradeço por vocês nos ouvirem. Fica com Deus e até a próxima. Podcast Sendo Luz.